canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem. Na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu vou pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, tá? Deixa aí o seu like, compartilhe os nossos vídeos, para que mais pessoas possam ser evangelizadas, não é? Estamos fazendo aí um curso bíblico do Antigo Testamento, que não é fácil, não é? Estamos aí já no finalzinho do livro dos Reis, do segundo livro dos Reis. Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia Católica para a gente poder encerrar. Não vai dar para encerrar hoje, mas nós já vamos poder adiantar bastante. Nós já estamos no finalzinho do segundo livro dos Reis. São 2 livros, tá? Nós já estudamos todo o primeiro livro e o segundo livro nós já estamos no finalzinho. Provavelmente nessa aula e na próxima a gente já encerra o livro dos Reis, tá bom? Então o que acontece? Estudamos na aula passada, não é? Já terminamos o profeta Elias, o profeta Eliseu, e aí agora estamos estudando os reis da Samaria e os reis de Judá. Nós já estudamos os reis da Samaria, onde, né, eles cometeram idolatria e eles foram exilados, né? A Samaria foi invadida no ano 722 pelo rei assírio e levou todo mundo cativo lá para a Síria. E agora vai acontecer o mesmo com Judá. Por quê? Porque Judá também vai cair na idolatria, tá? Então Deus vai castigar, entre aspas, né, o pai. O castigo de Deus é uma correção para ver se o filho toma emenda, tá bom? Então nós vamos ver aí no capítulo, hoje nós vamos estudar o capítulo 21 e 22, tá? Hoje nós vamos estudar aí o capítulo 21 e 22 e, se der tempo, o 23, tá bom? O capítulo 21, ele vai contar a história do rei Manassés, que era um rei de Judá, que era um rei muito mau. Poucos reis eram bons, poucos. Então tá aí no capítulo 21 do segundo livro dos Reis, tá? Reinado de Manassés em Judá. É na página 538 na Bíblia de Jerusalém. Se você tiver com outra Bíblia, mas pode ser qualquer Bíblia católica, não tem problema. Diz aí no versículo 2 do capítulo 21 que Manassés fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas, ou seja, aqueles povos pagãos, né, que Deus tinha expulsado. Por quê?
porque eles estavam levando Israel para idolatria. Então Deus expulsou aqueles povos de perto de Israel, ok? Só que infelizmente o rei Manassés também começou a praticar idolatria e outras coisas que Deus proibia, que está lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 18. Anote aí o texto, Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9. Ali Deus dá um monte de coisa que Deus proibia o povo fazer. O rei, né, o povo, todo mundo. Então, quando Israel cometia alguma coisa daquilo, Deus abandonava o povo. Tá? Então, a mesma coisa hoje. Quando o povo abandona Deus, né, Deus abandona o povo. É assim. Tá? Reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, ou seja, os lugares de idolatria, né, aqueles deuses pagãos. Ok? Ergueu altares a Baal. Baal era um deus pagão, era um ídolo, não é? Fabricou um poste sagrado para praticar idolatria, não é? Como havia feito Acás, rei de Israel, tá vendo? Então, mesmo que o rei da Samaria fez, Acás, Manassés aqui também estava fazendo em Judá, por isso que depois ele vai ser castigado. Prostrou-se diante de todo o exército do céu e lhe prestou culto. E Deus já tinha proibido isso lá no livro do Êxodo, no capítulo 20. Deus falou para que não prestasse culto a nada, culto de adoração, a nada nem a ninguém, a não ser o Deus verdadeiro. E aqui não. Aqui eles adoravam o sol, né, todos aquilo que é criatura, não é? Eles adoravam como Deus. Uma coisa, gente, é a criatura, outra é o Criador. Tá? Deus é o Criador. Só Deus pode ser adorado. A criatura não pode ser adorada. A criatura pode ser venerada, mas nunca adorada. Ok? Aqui eles começaram a praticar idolatria. Tá? Construiu altares no templo do Senhor, no templo de Salomão, profanando o templo de Salomão, tá vendo? Do qual o Senhor disse: é em Jerusalém que colocarei o meu nome. Então Deus adotou Jerusalém como a sua terra, por isso que Jerusalém é chamada de Terra Santa, não é? Então Deus colocou ali o seu nome, tá vendo? E eles estavam usando para praticar idolatria. Edificou altares para todo o exército do céu nos dois pátios do templo do Senhor, o templo de Salomão, que era gigantesco, era enorme. Não é? Estavam usando para praticar idolatria. Fez passar seu filho pelo fogo, olha aí, tá vendo? Sacrifícios humanos. Os povos pagãos, a maioria deles faziam sacrifícios humanos, menos o Israel e os cristãos. Praticou encantamentos e adivinhação. Tá vendo? Tudo que Deus proibia lá no livro do Deuteronômio, no livro do Levítico. Tá vendo? Então Deus proíbe tudo isso até hoje. Adivinhação, não é? Todas essas coisas, astrologia, toda essa prática que esse povo esotérico faz hoje, né? Deus proíbe desde o Antigo Testamento. Então você não deve procurar nada disso. Horóscopo, leitura de mãos, búzios, cartas, tarô, nada disso. O nosso destino está nas mãos de Deus. Tá? Então nós não temos que buscar nada disso, ok? Estabeleceu necromantes e adivinhos e multiplicou as ações que o Senhor considera mas provocando a sua ira, ou seja, a sua justiça. Necromante, gente, é esse povo aí que lê mãos, não é? Adivinhação, faz adivinhação de futuro, evoca os mortos, não é? Então Deus proíbe tudo isso, está lá no Deuteronômio que eu mandei vocês depois lerem lá, Deuteronômio 18, versículo 9, a partir do versículo 9. Deus fala tudo lá que a gente não pode fazer, consultar os mortos, não é? Fazer nada de adivinhação, nada disso, astrologia, horóscopo, nada disso, gente. Deus proíbe tudo isso e quem faz está desrespeitando a Deus. Tá? Essa necromância é você consultar os mortos. Tá? Você ir lá chamar o morto, a pessoa que já morreu, para vir aqui.
tem nada a ver com intercessão, tá? Intercessão, você pede a intercessão daquele que já está diante de Deus. Isso aí não tem nada a ver, tá? O que Deus proíbe é você chamar o morto para vir aqui. Se Deus achar que um morto deve aparecer, é diferente. A igreja ensina isso. Os santos tiveram várias visões de almas do purgatório. Então, se Deus achar, Moisés e Elias tinham morrido e apareceram lá conversando com Jesus. Mas aí é Deus quem permitiu. Agora você não pode chamar o morto para vir aqui. Ninguém que já morreu, né? Aí é necromancia, consulta aos mortos. Ok? É isso que Deus proíbe. Colocou o ídolo de Aserá, outro deus pagão, tá vendo? Baal, Aserá, Moloque, tudo deuses pagãos. Isso aqui tá dizendo bem claro, ídolo, tá vendo? Por isso que vem de idolatria. E todos esses ídolos eram representados por imagem, por isso que Deus proibia imagem de ídolo no Antigo Testamento. Tá vendo? Todos esses deuses aqui eram representados por imagem. Tá vendo? Por que Deus proibia algumas imagens no Antigo Testamento? É por isso. Então por isso que a gente tem que entender direitinho. Uma coisa é uma imagem de um ídolo. Outra coisa é a imagem de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, que não são ídolos. Tá? Imagem de anjos Deus não proibia, tanto que ele mandou fazer lá aqueles querubins lá e botar na Arca da Aliança. Tá bom? Então, o que Deus proíbe é a imagem de ídolo. Tá bem claro aqui, ó. O ídolo de Aserá. Tá vendo? Que era uma imagem. Que mandou esculpir no templo. Era uma imagem, tá vendo? De um ídolo. É isso que Deus proibia. Tá? Do qual o Senhor disse a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para sempre, porque dessa tribo vai nascer Jesus Cristo, a tribo de Judá, o Messias. Tá vendo? Eles estavam cometendo idolatria. Tá vendo? Não mais farei com que o pé de Israel vagueie longe da terra que dei a seus pais, contanto que se dediquem a praticar tudo quanto lhes ordenei, segundo toda a lei que o meu servo Moisés determinou para eles. Qual lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Tá? Então, qual era a regra de fé deles e qual é a nossa regra de fé, a nossa conduta, a nossa moral? Os mandamentos, que não caducaram. Tá? Eu venho falando, os mandamentos não é só para a época de Moisés, não, é para a nossa época também. É a nossa conduta, é a nossa moral, aquilo que nós devemos agir. Ok? Então, Deus mandou o povo praticar a lei de Moisés. Mas eles não obedeceram, como hoje também muita gente não obedece. Hoje as pessoas preferem fazer a sua lei. Manassés os corrompeu e a tal ponto que fizeram mais mal que as nações que o Senhor havia exterminado diante dos israelitas. Então, gente, o próprio rei estava corrompendo o povo. Tá vendo, gente? Por isso nós temos que rezar muito. Rezar muito para que o Senhor mande bons governantes, bons padres, bons religiosos, porque essas pessoas que têm autoridade, não é? Eles podem, né, corromper o povo, mas pode também ser, né, levar o povo, não é, para praticar obras boas. Isso aí é em todo lugar, é na política, é na igreja, né, é no seu trabalho. Não é? Gente boa e gente ruim tem em todo lugar. Jesus falou que tem o joio e tem o trigo. A separação é só no juízo final. Então você tem que ter discernimento. Tá? Tem que ter discernimento. Né? Seja em qual área for, primeira coisa, rezar. Né? Aquela oração bonita que a gente reza. Senhor, dai-nos santos pastores, dignos ministros, né? Protegei o chefe da nação e do Estado. Não é? Então, gente, nós temos que fazer a nossa parte, rezar e também fazer a nossa parte. Não é? Porque olha aqui o próprio rei corrompendo o povo. Tá vendo? Então o Senhor falou por intermédio dos seus servos, os profetas, dizendo: já que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, procedendo ainda pior que tudo o que tinham feito antes dele, os pagãos,
e fez pecar também Judá com seus ídolos. Olha, tá vendo? Então, gente, a pior coisa que tem é quando a gente faz o outro pecar. Não é só idolatria, qualquer pecado. É pior ainda. Jesus disse, ai daqueles que causar escândalos. Porque aí, quando você peca sozinho, é uma coisa. Pior quando você leva o outro a pecar. E você está pecando, ainda está levando o outro a pecar também. Principalmente quando é criança, não é? Quando é adolescente, que às vezes, né, tá a mente limpa, não é? E você vai e faz aquela pessoa pecar. Então é pior ainda. Tá vendo? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que faço cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tal que fará reunir os dois ouvidos de todos os que dela ouvirem falar. Então, gente, aí, infelizmente, né, quando a pessoa abandona Deus, como eu já falei, aí Deus vem, não é castigo, é a justiça divina. Entendeu? Passarei sobre Jerusalém o mesmo cordel que passei sobre a Samaria, o mesmo nível que usei para a casa de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, que te vira para baixo e depois de haver limpado. Então, gente, essa limpeza que Deus faz é o quê? Tirar o mal. Então, Deus tem que tirar o mal do meio do povo. Tá? Então, gente, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Deus não está dormindo. Tá? Então, Deus vai fazer justiça. Não pense que Deus não vai fazer justiça não, porque Deus vai ter que tirar o mal. Entendeu? Deus vai, diz lá a carta aos Coríntios, que Deus vai enxugar toda lágrima, vai pôr todos os inimigos debaixo dos seus pés e todos serão derrotados. E o último é a morte. O demônio e a morte. Tá? Por quê? Porque o mal, gente, ele não pode dominar. O bem sempre tem que prevalecer. Tá? Então, muitas vezes, Deus tem que fazer essa limpeza. Ok? Abandonarei os restos de minha herança. Olha que palavra pesada. Entregá-los-ei nas mãos dos seus inimigos, e eles servirão de presa e de espólio a todos os seus inimigos. É o que eu venho falando. Quando Deus abandona o povo vai... Aí o povo, Israel era vencido pelos inimigos, não é? Aí, infelizmente, eles eram derrotados pelos pagãos. Tá? Então, gente, isso é um grande ensinamento para nós. Não é? Nós temos que escolher entre as luz e as trevas, a bênção e a maldição. Não é? Porque se a gente abandonar a Deus, se a gente abandonar a luz, aí vem as trevas. E se as trevas dominar, meu amigo, se Deus for embora, por isso que diz a Bíblia, né? Quando ele vier, vai haver muito choro e ranger de dentes. Não é? Porque aí sim as pessoas vão se tocar do que elas perderam. Não é? Perder Deus para sempre. Isso que é o inferno, é você perder Deus para sempre. Isso é a maior angústia que um cristão pode ter. Entendeu? Porque fizeram o mal aos meus olhos e provocaram a minha ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Tá vendo? Então, depois de tudo que Deus fez por Israel ali no Egito, Israel ainda pagou, né, a Deus com o quê? Com indiferença, idolatria, desobediência, não é? Depois de tudo que Deus fez, é ingratidão. A pior coisa que existe no mundo é ingratidão, não é? Você como ser humano, você já deve ter sofrido ingratidão, não é ruim? Agora imagine Deus. Deus só faz o bem, Deus só quer o nosso bem, Deus nos dá tudo e a gente às vezes vira as costas para Deus. Então Deus tem que agir. Não é que Deus seja mau, mas ele tem que agir. Tá? Manassés derramou também o sangue inocente em quantidade tão grande que inundou Jerusalém de um lado ao outro, sem falar nos pecados que fez Judá cometer, procedendo mal aos olhos do Senhor. Tá vendo? Então depois vem o castigo. Não é? Se você vive a sua vida inteira sem querer saber de Deus, né, infelizmente você vai realmente ficar sem Deus. Ok? Então esse rei realmente era muito ruim mesmo, derramando sangue inocente. Lembra lá de Caim e Abel? Desde o começo do mundo, Deus pune o sangue inocente.
não é? Como puniu lá o sangue de Abel, que era inocente. Tá vendo? Aí ele morreu, não é? Ele acabou morrendo, e o seu filho acabou reinando em seu lugar. O filho dele chamava-se Amon. Está aí no versículo 20 do capítulo 21, diz assim, né, o filho, né, do rei Manassés. Ele fez o mal aos olhos do Senhor, como havia feito seu pai Manassés. Está vendo? Seguiu em tudo a conduta do seu pai, prestou culto aos ídolos que ele havia servido e prostrou-se diante deles, ou seja, cometeu idolatria também. E Deus punia severamente. Idolatria e desobediência eram dois pecados que Deus punia severamente no Antigo Testamento. Abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não seguiu o caminho do Senhor, tá vendo? É aqueles dois caminhos lá que Deus coloca no livro do Deuteronômio. É você quem escolhe. Ou você segue o caminho do Senhor, ou você segue o caminho dos ídolos, né, dos deuses pagãos. Tá? Os servos do rei conspiraram contra ele e mataram o rei no seu palácio. Tá vendo? Olha como que ele morreu. Porque não tinha a bênção de Deus. Os próprios servos dele conspiraram contra ele e o mataram, tá vendo? Quando você não tem a bênção de Deus, meu amigo, até os seus amigos te traem, tá vendo? Mas o povo da terra matou todos os que haviam conspirado contra o rei e proclamou o rei em seu lugar o seu filho Josias, tá? Então, depois dessa enxurrada de idolatria, enxurrada de tudo aquilo que é de ruim, agora vai aparecer um rei, um bom rei. Tá? Então, no capítulo 22, nós vamos começar a estudar o rei Josias. Tá? No versículo 2 diz assim: Josias fez o que é agradável aos olhos do Senhor e imitou em tudo a conduta de seu antepassado Davi, do rei Davi, que era um rei justo, né, segundo o coração de Deus, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, esse rei, o rei Josias, ele foi um bom rei. Tá vendo como que pecado não passa de pai para filho? O pai dele e o avô dele eram maus, eram idólatras, mas ele não, ele seguiu a Deus fielmente. Tá vendo? Então, gente, ninguém paga pelo pecado de ninguém, cada um paga pelo seu próprio pecado. Ok? E vai acontecer uma coisa bonita no reinado do rei Josias: a descoberta do livro da lei. Que livro da lei? O Deuteronômio. O livro do Deuteronômio tinha sumido, tinha se perdido. Ninguém tinha encontrado mais o livro do Deuteronômio. E ele vai ser descoberto na época do rei Josias. Vamos ler, vale a pena. No 18º ano do reinado de Josias, o rei mandou o secretário Sarfã no templo do Senhor, no templo de Salomão, ordenando: vai ter com o sumo sacerdote Elcias. Lembrando, gente, que o sumo sacerdote é aquele que oferecia sacrifícios a Deus em nome dele e do povo. Sacrificava um cordeiro de manhã, 6 da manhã e 6 da tarde. Hoje os judeus já não fazem mais isso, porque os judeus já não têm mais o templo. Tá? Mas antigamente os judeus faziam isso. Sacrificavam um cordeiro 6 da manhã e 6 da tarde. Ok? Vai ter com o sumo sacerdote Elcias, para que ele faça a conta do dinheiro que foi oferecido ao templo do Senhor, as ofertas, né, os dízimos, tudo aquilo que eu já falei aí em alguns vídeos anteriores, né, gente? Tem o dízimo e tem a oferta. O dízimo é do seu salário, né? Você tira uma quantia do seu salário para o templo, para a igreja, e a oferta você dá também, né, a quantidade que você quiser, ok? Então, o dinheiro é para o sustento do templo, ok? O dinheiro foi oferecido ao templo do Senhor, que os guardas da porta recolheram do povo, que ele o entregue aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor,
para que estes o deem aos operários que trabalham nas restaurações do templo do Senhor. Tá vendo? Todo operário é digno do seu salário, tá vendo? Os carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e utilizam na compra de madeira e de pedras talhadas, destinadas à restauração do templo. Olha aí, tá vendo? Então o próprio rei mandou restaurar o templo, tá? E tem gente que às vezes critica, né, a igreja. Por exemplo, na época do Lutero, muita gente critica, porque o Vaticano estava velho, aí a igreja, né, ofereceu indulgência para quem oferecesse, né, dinheiro para reconstruir, né, o Vaticano, e as pessoas, né, acham que a igreja estava errada. Não, aqui. Então isso é bíblico. O próprio rei mandou reconstruir e restaurar o templo, que já era lindo, que já era maravilhoso, era de ouro. Os nossos templos hoje nem de ouro são, mas aqui era. Para Deus o melhor. Porque qual era o sentido? Para Deus o melhor. Mas não lhes peçam contas do dinheiro que lhes for entregue, pois agem com honestidade. Tá vendo? Então a gente faz a nossa parte, a gente dá o nosso dízimo, a gente dá a nossa oferta. Se for usado para o lado errado, vão acertar as contas depois com Deus. O sumo sacerdote Elcias disse ao secretário Sarfã: achei o livro da lei no templo do Senhor. É o Deuteronômio, que tinha se perdido, eles acharam. Elcias deu ao livro a Sarfã, que o leu. O secretário Sarfã veio ter com o rei e informou-lhe: teus servos depositaram o dinheiro que se achava no templo e entregou aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Depois o secretário Sarfã anunciou ao rei: o sacerdote Elcias deu-me um livro, e Sarfã leu diante do rei. É o livro do Deuteronômio, que eu já expliquei, tá bom? Consulta a profetisa Hulda. Nós vamos ler o texto, mas eu já quero explicar uma coisinha aqui. Tem algumas igrejas protestantes, que a gente sabe que os protestantes se dividem muito, tá? Gente, não estou falando mal, eu estou fazendo isso, é uma constatação. Isso aí todo mundo sabe, não tô falando nada de mal, estou só para você entender. Os protestantes se dividiram muito, né? São muitas igrejas. Algumas igrejas, eles aceitam o pastoreio feminino, mulher como pastora. Alguns não aceitam. Aqueles que aceitam, eles usam alguns textos do Antigo Testamento, tá? Esse aqui, por exemplo, é um. Consulta a profetisa Hulda. Então eles usam esse texto aqui como base bíblica para o pastoreio feminino. A Igreja Católica não vê assim, tá? A igreja não ordena mulheres. Eu já expliquei, mas quero explicar de novo. Por quê? É uma coisa teológica, tá? Por que a igreja não ordena mulheres, tá? Primeiro, que a igreja não se baseia pelo Antigo Testamento, a igreja se baseia pelo Novo Testamento. Jesus escolheu 12 apóstolos e não escolheu nenhuma mulher. Por quê? Jesus estava discriminando a mulher? Não, pelo contrário. É questão de missão, tá? É uma missão para o homem, a igreja entende, e Jesus também, porque Jesus não escolheu nenhuma mulher para apóstolo, nem Maria, nem a mãe de Jesus não é sacerdote. Então a igreja entende que é uma missão do homem e não da mulher. Por exemplo, é missão da mulher gerar um filho, não é do homem. Então a igreja entende, a igreja nunca teve um papa mulher, um bispo mulher, um padre mulher, um diácono mulher. A igreja teve a papisa Joana. Mentira. Pode ler toda a história da igreja católica que você não vai ver nenhum papa mulher, nem bispo, nada. A igreja nunca ordenou mulher. Porque a igreja é contra a mulher? Não. Jesus também não é contra a mulher, pelo contrário. As mulheres andavam com Jesus, andava mais mulher do que homem com Jesus. A igreja hoje é formada por muito mais mulheres do que homens. A igreja não é contra a mulher, só que a igreja entende que não é missão da mulher ser sacerdote. E o Papa João Paulo II já decidiu isso. E quando o Papa fala, ele não volta atrás. Tá? Ele tem um documento chamado Ordinatio Sacerdotalis, ordenação
sacerdotal, onde ele diz ali que a igreja não pode ordenar mulher. E ele falou que a igreja não vai mudar mais isso. Então a igreja não adianta, que a igreja não vai ordenar mulher. Então não adianta ficarem bravos com a igreja. Tá? Mas por que isso? Qual é a parte teológica? O que a igreja ensina? Deus não tem sexo. Não, Deus não tem sexo. Deus não é homem nem mulher. Mas Jesus se encarnou como um homem. Por quê? Porque Jesus é o novo Adão. E foi Adão quem pecou. Claro, depois Eva. Né? Deus fez Adão, depois Deus fez Eva. Mas o primeiro que Deus fez foi Adão. E Jesus é o novo Adão. Tá? Então, como a igreja entende que Jesus é o novo Adão, ele é o único sacerdote, então a igreja entende que o sacerdócio deve ser somente para o homem. Ok? Então, por que eu estou explicando isso? Porque algumas igrejas protestantes usam alguns textos do Antigo Testamento, e esse que nós vamos ler agora é um deles, para dizer que pode ter pastora mulher. Tá? Nós respeitamos, mas nós não vemos assim, tá? E para nós não é correto ter padres, bispos e nem papas mulheres. E eu já expliquei por quê, tá bom? Então vamos ler o texto aí. Agora, a profecia, qualquer um pode fazer, homem ou mulher. Aqui, ela fez uma profecia. Tá? Profeta não precisa ser só mulher, homem, pode ser mulher também. O que não pode ser mulher é sacerdote. Ok? Ao ouvir as palavras contidas no livro da lei, o rei rasgou as vestes, ordenou ao sacerdote Eusias, filho de Safã, ao secretário, ministro do rei, ide consultar ao Senhor, por mim, pelo povo e por todo o que Judá a respeito das palavras do livro que acaba de ser encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor, ou seja, a justiça, que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras desse livro. Então o rei tinha consciência que o povo não tinha obedecido às palavras do Deuteronômio que eu falei lá atrás, praticando tudo o que nele está escrito para nós. O sacerdote Eusias foi ter com a profetisa Rolda, mulher de Selum, filho de... Aí aqui filho de não sei quem, vou pular essa parte. Guarda dos vestiários, ela morava em Jerusalém, na cidade nova. Expuseram-lhe a questão, e ela lhes respondeu: assim fala o Senhor, Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim fala o Senhor, eis que estou para fazer cair a desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que diz o livro que o rei de Judá acabou de ler, porque me abandonaram e sacrificaram a outros deuses, para me irritar com as suas ações. Minha ira se inflamou contra este lugar, e ela não se aplacará, ou seja, a justiça de Deus, né? E direis ao rei de Judá que vos enviou para consultar o Senhor. Assim fala o Senhor, Deus de Israel. As palavras que ouvistes, mas por que teu coração se comoveu e te humilhaste diante do Senhor, ouvindo as palavras que pronunciei contra este lugar e seus habitantes, que se tornarão objeto de espanto e de maldição, e porque rasgastes as vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, oráculo do Senhor, ou seja, palavra de Deus. Por que o rei rasgou as vestes? Em sinal de penitência. Tá? Rasgar as vestes em sinal de penitência. Ok? Por isso te reunirei a teus pais, serás desposto em paz nos vossos sepulcros, e teus olhos não verão todos os males que vou mandar sobre este lugar. Eles levaram ao rei essa resposta. Então, o que Deus está falando? Que Deus vai poupar o rei, porque o rei fez penitência, mas vai mandar o castigo para aqueles que abandonaram a Deus. E qual é o castigo? Qual é o castigo? O exílio. O mesmo que aconteceu lá na Samaria vai acontecer aqui
em Judá, ou seja, eles vão ser exilados, eles vão ser levados para a Babilônia. Nabucodonosor vai invadir, né, Jerusalém, vai levar todo mundo preso para a Babilônia. É isso que vai acontecer. Entendeu? Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança, ou seja, o Deuteronômio, que tinha sido encontrado no templo do Senhor. O rei estava de pé sob o estrado e concluiu diante do Senhor a aliança que o obrigava a seguir o Senhor e a guardar os seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos de todo o seu coração, de toda a sua alma, para pôr em prática as cláusulas da aliança escritas neste livro. Todo o povo aderiu à aliança. Então, o rei leu, né, tudo aquilo que estava ali no livro do Deuteronômio e ele prometeu seguir aquilo ali ao pé da letra. E o povo também falou, eu também vou. Não é? Será? Será que todo mundo... né? Falar é uma coisa, gente. O negócio é fazer. Muita gente, não, eu vou seguir a lei de Deus, não vou mais praticar essas coisas. Mas a gente é fraco mesmo. A gente acaba caindo. Mas se você cair, a igreja já te deu o remédio. É o sacramento da confissão. Ok? O rei ordenou ao sumo sacerdote Hilcias, aos sacerdotes que ocupavam o segundo lugar e os guardas das portas que retirassem do santuário do Senhor todos os objetos de culto que tinham sido feitos para Baal, para Aserá e todo o exército do céu. Queimou-os fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as suas cinzas para Betel. Então, ele mandou tirar todos aqueles ídolos dali, toda aquela idolatria dali. Entendeu? Que eles tinham colocado ali, né? Aquelas imagens daqueles ídolos ali. Não tem nada a ver com as nossas imagens, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ídolo é uma coisa, as nossas imagens são outras. Entenda isso, ok? Destituiu os falsos sacerdotes. Olha aí, tá vendo? Naquela época já tinha falsos sacerdotes. Quem hoje são os falsos sacerdotes? Aqueles que não são ordenados. Se não são ordenados, são falsos sacerdotes. Para ser sacerdote tem que ser ordenado pela igreja. Se não é ordenado, não, é um falso sacerdote. Que os reis de Judá haviam estabelecido e que ofereciam sacrifícios nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém. E os que ofereciam sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todo o exército do céu. Gente, aonde que o sol é Deus? Aonde que a lua é Deus? Esse povo aí que pratica astrologia, que fica falando isso. Não é? Que o sol é Deus, que o planeta tal é Deus, Vênus é Deus. Nada disso, gente. Isso é criatura. Está lá no livro do Gênesis. Deus criou... No princípio, Deus criou o céu e a terra, criou o sol, as estrelas, a lua. Deus criou tudo. Então isso é criatura, isso não é o Criador. Não é? E eles estavam adorando como Deus. Está vendo? Transportou do templo do Senhor para fora de Jerusalém, para o vale do Cedron, o poste sagrado e queimou no vale do Cedron. Reduziu as cinzas e lançou as suas cinzas na vala comum. Demoliu as casas das prostitutas, dos prostitutos sagrados, né? Por quê? Os prostitutos sagrados é aqueles que abandonavam Deus para servir outros deuses. E ali cometiam vários orgia, né? Todo tipo de prostituição, né? Tanto a prostituição que a gente conhece, quanto a prostituição sagrada, que é trocar Deus por deuses falsos, né? Que estavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam véus para Aserá, tá vendo? Então as mulheres, elas botavam véus para os deuses pagãos, tá?
Antigamente se usava o véu também para poder louvar a Deus, tá, gente? Não tem nada a ver, tá? Quem quiser usar o véu pode usar, não foi proibido, não. Tá? Hoje não é obrigatório usar o véu, mas eu vejo muitas mulheres usando o véu na igreja. Não é proibido, não, pode usar, não tem problema nenhum. Interessante. É um costume, tá? Isso não tem nada isso não é teológico, isso é costume. Mas a igreja não proíbe. Interessante, né? A igreja valoriza muito a mulher cobrir a cabeça com véu. É uma coisa bonita, é um sinal de respeito a Deus. Já o homem, o contrário, o homem não pode botar boné na igreja, nem chapéu. Quando você chegar na igreja, homem, você tem que tirar o boné. Você ficar de boné na igreja é falta de respeito. Olha que coisa interessante. Isso aí é um costume, tá? Mas a igreja valoriza muito isso. Mandou vir da cidade de Judá todos os sacerdotes e profanou os lugares altos onde estes sacerdotes haviam oferecido sacrifícios, desde Gabã até Betsabeia. Demoliu os lugares altos das portas que se achavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à esquerda de quem entra na porta da cidade. Esse não é o Josué lá da Bíblia, não, sucessor de Moisés, não, tá, gente? Esse é outro Josué, porque o Josué já tinha morrido, tá? Mas os sacerdotes dos lugares altos não podiam subir ao altar do Senhor em Jerusalém, comiam, porém, pães sem fermento no meio dos seus irmãos. Por isso que a nossa hóstia é sem fermento, tá vendo? Porque os judeus usavam pão sem fermento. O rei profanou o Tofé do vale de Ben-Enom para que ninguém mais pudesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha em honra de Moloque, outro deus pagão. Tá vendo? Tinha muitos deuses, gente. Nessa época tinha muitos deuses, uma infinidade de deuses. Fez desaparecer os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol na entrada do templo do Senhor, perto do aposento do eunuco, nas dependências, e queimou os carros do sol. Os altares que estavam no terraço do quarto superior de Acás, edificados pelos reis de Judá, e os que Manassés tinha construído nos 2 pátios do templo do Senhor, o rei os demoliu, destruiu tudo, não é? Quebrou-os lá e lançou suas cinzas ao vale do Cedron. Cedron é em Jerusalém, tá? O rei profanou os lugares altos situados diante de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, e que Salomão, rei de Israel, tinha construído para Astarte, abominação dos sidônios, e para Camós, abominação dos moabitas. Olha que coisa triste, tá vendo? Salomão também prestou culto de idolatria aos deuses pagãos, infelizmente, por causa das mulheres. Nós já vimos lá na história de Salomão, não é? E para Camós, abominação dos moabitas, e para Melcom, abominação dos amonitas. Tudo deuses pagãos, tá vendo? Tudo ídolo. Quebrou as estrelas, cortou os postes sagrados e encheu de ossos humanos o seu local, tá vendo? Demoliu também o altar que estava em Betel, e do lugar alto edificado por Jeroboão, que havia arrastado Israel ao pecado, demoliu também este altar e este lugar alto. Queimou o lugar alto e o reduziu a pó. Queimou o poste sagrado. Josias voltou-se e viu os túmulos que estavam na montanha, mandou buscar os ossos daqueles túmulos e queimou sobre o altar. Profanou assim, cumprindo a palavra do Senhor que havia anunciado o homem de Deus, que havia anunciado essas palavras, e perguntou: que sepulcro é esse que estou vendo? Os homens da cidade responderam: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou essas coisas que acaba de realizar contra o altar de Betel. Disse o rei: deixai-o em paz e que ninguém toque em seus ossos. Deixaram, pois, seus ossos intactos, bem como os do profeta que tinha vindo a Samaria de Betel. Olha que coisa bonita. Tá vendo?
Josias fez desaparecer também todos os templos dos lugares altos que estavam nas cidades da Samaria, que os reis de Israel haviam construído, irritando com isso o Senhor, e procedeu com eles exatamente como tinha agido em Betel. Todos os sacerdotes dos lugares altos que ali se achavam foram por ele imolados sobre os altares, e queimou sobre esses altares ossos humanos. Depois regressou a Jerusalém. Olha que coisa bonita. Tá? Estamos no finalzinho, gente, então vamos terminar aí, já estamos com 45 minutos, mas vamos terminar aí, porque é muito bonito. Aí o que o rei fez depois? Celebrou a Páscoa, que está lá no livro do Êxodo, capítulo 12. Deus mandou celebrar a Páscoa todo ano. Tá? O rei ordenou a todo o povo: celebrai a Páscoa em honra do Senhor. Aqui é a Páscoa judaica, né? Nós celebramos a Páscoa cristã. E os judeus até hoje celebram a Páscoa judaica, a libertação do povo, né, da escravidão do Egito para a terra prometida de Canaã. E nós, a morte e ressurreição de Cristo. Tá? Celebrai a Páscoa em honra do Senhor, vosso Deus, de modo como está escrito no livro da aliança, ou seja, né, o Deuteronômio. Não se havia celebrado uma Páscoa semelhante a esta em Israel, desde os dias dos juízes que haviam governado Israel, nem durante todo o tempo dos reis de Israel e dos reis de Judá. Foi somente no 18º ano do rei Josias que semelhante Páscoa foi celebrada em honra do Senhor em Jerusalém. Tá vendo? Muito tempo que eles não celebravam a Páscoa, e Deus mandou eles celebrarem todo ano. Mas por quê? Porque eles estavam na idolatria. Tá vendo? Josias eliminou também os necromantes, aqueles que consultam os mortos, que eu já falei, os adivinhos, os deuses domésticos, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, a fim de executar as palavras da lei, inscritas no livro que o sacerdote Josias havia encontrado no templo do Senhor, Deuteronômio. Não houve antes dele rei algum que se tivesse voltado como ele para o Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, com toda a fidelidade à lei de Moisés. Nem depois dele houve alguém que se pudesse comparar. Então, depois do rei Josias, não houve outro rei semelhante a ele, bom. Só rei ruim. Tá vendo? Que coisa? Contudo, o Senhor não abrandou o furor da sua grande ira, da sua justiça, que se havia inflamado contra Judá, por causa das provocações que Manassés lhe havia feito. O Senhor decidiu: também Judá expulsarei da minha presença, como expulsei Israel, rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que eu tinha escolhido, e o templo do qual eu dissera: aí residirá o meu nome. É o que eu falei que vai acontecer lá no exílio da Babilônia, que nós vamos ver na próxima aula. Tá? O resto da história de Josias, né, está escrito nos reis dos reis de Judá. No tempo do faraó Necal, rei do Egito, partiu para junto do rei da Síria, às margens do rio Eufrates. O rei Josias marchou contra ele, mas Necal matou em Meguido, no primeiro encontro. Meguido, gente, é aquele monte que está lá no livro do Apocalipse, que fala que vai haver o Armagedon, né, a batalha lá do Apocalipse. Tá? Seus servos transportaram seu corpo de carro desde Meguido e o conduziram para Jerusalém, e o sepultaram no seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, ungiu e o constituiu rei em lugar de seu pai. Então, né, ele acabou morrendo, foi sepultado, e depois o filho dele acabou reinando em seu lugar, mas daqui para frente só piorar, gente. Mas não é a nossa aula de hoje, tá? Deixa para a nossa próxima aula, eu creio que nós vamos encerrar, tá bom? Sobre o livro dos reis. Acho que na próxima aula a gente encerra. A nossa proteção está no nome do Senhor, fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.